tantas perseguições, não tinha toda essa liberdade religiosa que nós temos de se reunir, toda a estrutura que nós temos, nem toda a tecnologia, todo o avanço que nós temos. Mas eles fizeram tantas coisas que nós, com toda essa força que nós temos, nós não conseguimos fazer. Falei um pouco sobre os milagres também que Deus operava antigamente. Eu continuo dizendo para os irmãos que nós acreditamos em milagres e que esses milagres devem também ocorrer nos dias atuais. Os dons do Espírito Santo, eles não morreram, como alguns acreditam, na morte, quando morreu o último apóstolo. Os dons, eles continuam. Nós somos uma igreja que acredita na continuidade dos dons espirituais. Então, por que Deus não faz tantos milagres? Por que Deus não atua com tanto poder como atuava antigamente, no começo da igreja primitiva? Porque tinha aqueles irmãos que nós não temos. E estudando sobre isso, nós vimos que eles tinham temor. O temor é a primeira ação interna do Espírito de Deus. Em Atos 2, o Espírito desce e a primeira ação interna, o Espírito reveste em Atos 2, e a primeira ação interna do Espírito de Deus sobre aqueles crentes é gerar temor. E nós sabemos que temor não é medo, mas é um respeito, uma reverência, uma devoção pelo Senhor. Esse temor que eles tinham levavam aquela igreja, levavam aqueles irmãos a perseverar. E nós já falamos o que é perseverança. Perseverar é permanecer naquilo que aprendeste primeiro. Ou seja, a igreja primitiva, eles insistiam naquilo que foi ensinado, não abriam mão daquilo que lhe foi passado, daquilo que lhe foi comunicado através dos apóstolos, aqueles que andaram diretamente com Jesus. Então, perseverar está ligado sobre insistir, sobre permanecer, sobre continuar, ainda que enfrentemos quaisquer dificuldades ou tribulações que nos sobrevenha. Aquele que persevera não abre a mão do ensino, aquele que persevera não abre a mão da oração, aquele que persevera não abre a mão da palavra de Deus no seu coração. Quem entende da glória a Deus? Então a igreja primitiva era uma igreja perseverante, tão perseverante que mesmo quando você estuda ou você lê acerca depois da morte dos apóstolos, até o século II, metade do segundo século, tu vai observar que a igreja primitiva continuava na mesma essência, na mesma perseverança. O Império Romano se levantou, a fúria do Império Romano contra a igreja, mas mesmo assim ela preferia morrer do que negociar até aquilo que eles aprenderam. Então já começa por aí. Então vemos que o resultado de milagres, o resultado de sinais, de proezas que aconteciam no meio da igreja era, sim, o resultado de crentes que perseveravam, que insistiam. Era apenas Deus respondendo a ação da igreja, Deus respondendo o posicionamento da igreja. Por isso que eu digo que Deus não faz tantos milagres, que não é por falta de oração, não é por falta de jejum, não é por falta de santidade. Como eu já disse, se tem alguns que não oram, eu não posso dizer que todos não oram. Se tem alguns que não buscam uma vida santificada, eu não posso dizer que todos não buscam uma vida santificada. Então, não é falta de oração, de jejum ou de consagração, é falta de posicionamento. Nós estamos olhando para aqueles irmãos e estamos aprendendo que quando nós nos posicionamos perante Deus, o céu responde com milagres. Quem é assim agora, Deus? Vamos lá, me ajude a pregar e fala assim para o teu irmão do teu lado: o céu responde a sua posição, o céu responde o seu posicionamento. Já começou por aí, né? Glória a Deus. Nós poderíamos até aprofundar. Eu falei isso quando eu falei sobre perseverança, acho que na primeira dia dessa série. Eu falei que perseverar em raízes é algo que está aprofundando, crescendo para baixo, criando raízes, estrutura. Mas vamos lá. A igreja primitiva perseverava. O primeiro pilar desta igreja está relacionado ao ensino, no que eles insistiam, no que eles perseveravam. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que seria a doutrina dos apóstolos? Nós falamos semana passada, é o ensinamento que os apóstolos receberam diretamente de Jesus e passaram para a igreja. Ou seja, quando vinha sobre a igreja um outro ensino que não fosse aquele que eles receberam, eles escolheram obedecer aquilo que eles receberam. Nós vemos que doutrina é o ensinamento da palavra de Deus, os ensinamentos
Jesus, os ensinamentos que os apóstolos receberam de Jesus e que a igreja está fundamentada sobre ela. Vimos que a importância de perseverarmos sobre e na doutrina apostólica, no ensinamento da palavra de Deus, é que existem outras doutrinas que tentam infiltrar a igreja e destruir o ensinamento verdadeiro. Falamos sobre doutrinas de demônios, que está ligada à apostasia. Não vou entrar em detalhes. Se vocês quiserem ver a pregação no YouTube da irmã Helena, ela gravou e está lá, tá bom? Então vocês podem voltar e ver a pregação novamente. Falamos sobre doutrina de homens, falamos sobre doutrinas de fariseus também, e falamos que diante das falsas doutrinas que existem, como que eu identifico a verdadeira doutrina? Como que eu identifico o verdadeiro ensino? Primeiro, nós falamos semana passada que a verdadeira doutrina, ela preserva a nossa alma da repreensão, ou seja, ela corrige a gente aqui dentro para não ser corrigido lá fora, para que não seja escandalizado lá fora a doutrina, a sã doutrina, o ensinamento verdadeiro. Quem entende da glória a Deus? É como aquela mãe que corrige o filho em casa, ensina em casa, para que lá fora não seja repreendido pelo outro. Então a sã doutrina nós a identificamos porque nós somos corrigidos aqui dentro. O Senhor corrige a nossa vida, a nossa conduta. E o crente convertido, ele não sai bravo com a palavra, vem de correção. O crente convertido não foge do culto de ensino, porque sabe que a palavra muitas vezes é de correção. Ele vai com prazer aprender, porque Deus está me conduzindo com o verdadeiro ensino da glória a Deus. Lembra que a sã doutrina é o ensinamento saudável, a palavra que nutre a igreja, que dá energia, que dá vigor ao corpo. A palavra de Deus nutre, a sã doutrina nutre a igreja de tal maneira que uma igreja que recebe a palavra, o verdadeiro ensino, ela vai crescer, ela vai multiplicar, ela vai gerar frutos para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem entende da glória a Deus? Vamos lá, nós falamos que nós identificamos a verdadeira doutrina diante das falsos ensinamentos, dos falsos ventos de doutrinas que sopram contra a igreja. Nós vimos que a sã doutrina está inevitavelmente fundamentada nas Escrituras. O verdadeiro ensino não parte da filosofia, não parte das ciências ou de outros estudos e ciências que estão por aí. Ela está fundamentada nas Escrituras. Nós vimos que o verdadeiro ensino estimula a piedade, a fidelidade e a devoção. Fidelidade a Deus, lealdade a Deus, aquilo que está escrito. Por isso, quando a gente lê em Atos, a gente vê os irmãos sofrendo inúmeros ataques, inúmeros ferrolhos, e mesmo assim não negava a fé, porque quando a doutrina é ensinada, quando a palavra é ensinada, ela gera no coração daquele que a recebe força para ser fiel a Deus. Quem entende da glória a Deus? Vamos lá. Nós ouvimos semana passada também que a verdadeira doutrina nos desafia a uma vida de santidade. Ela combate o pecado que está em nós e desafia-nos a ter uma vida separada do sistema mundano. Como diz a Bíblia, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, ela vai desafiar você a mudar o seu pensamento, o seu olhar, o seu ouvir, a mudar a sua conduta, a mudar as suas vestimentas, a mudar você. Ela vai convencer você a uma mudança, a uma santificação e a uma separação. Da glória a Deus. Agora, dando continuidade ao que nós estamos falando ainda sobre a sã doutrina, nós temos que entender que a igreja primitiva perseverava no ensinamento verdadeiro. A igreja primitiva perseverava na palavra que produz saúde. E perseverar na doutrina vai significar também obedecer, encurvar-se diante daquilo que lhe é ensinado. Da glória a Deus. Então a igreja primitiva, ela obedecia a sã doutrina. Ela não apenas ouvia. Quando falamos de uma igreja que obedece a sã doutrina, que obedece ao ensinamento verdadeiro, estamos dizendo que aquela igreja não apenas ouvia o que era ensinado, mas principalmente ela vivia o que era ensinado. Da glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus nos convida a ouvir e a viver.
Olha aqui para mim. E viver significa obedecer. Obedecer significa encurvar-se, inclinar-se a algo. Então, quando a Bíblia diz que a igreja perseverava no ensinamento verdadeiro, está dizendo que aquela igreja, ela se inclinava àquilo que lhe era passado e vivia aquilo. Era a palavra em prática, era a palavra sendo vivida. Olha aí como que a gente aprende com aqueles irmãos. Nós estamos recebendo palavra, estamos recebendo ensinamento, mas quantos de nós põem em prática aquilo que está sendo ensinado? Não é? Como de nós procura viver aquilo que está sendo ensinado? E eu falei para os irmãos e repito: o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um reino, é um estilo de vida que nós adotamos viver. Isso é um estilo de vida que nós adotamos viver. Não é só a igreja, ou dentro da igreja, que eu me comporto como cristão. É uma vida que eu decido viver. É um estilo de vida que eu adotei para mim, com todas as suas regras, com toda a liberdade que nos dá, com todo o poder, com toda a graça e com toda a glória que é revelada neste reino. Quem entende da glória a Deus? Vamos lá. Quando nós rejeitamos a palavra do nosso Deus, quando nós decidimos não obedecer o ensinamento do nosso Deus, a Bíblia nos chama de soberbo. Abre comigo 1 Timóteo. Glória a Deus. Quem está entendendo a glória a Deus? Quem é que obedece a essa doutrina? Eu preciso sempre lembrar os irmãos que quando fala de sã doutrina, tem muita gente que já vai diretamente no regulamento da igreja, né? Lembra, sã doutrina, o ensinamento da palavra de Deus, o ensinamento de Jesus como um todo para a nossa vida. Quem entende a glória a Deus? Vamos lá. Primeiro livro de Timóteo. Aleluia. Capítulo de número 6. E o versículo 3 e 4. Diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade ou fidelidade, ele é soberbo e nada sabe. A palavra está dizendo que aquele que não conforma, aquele que não se inclina, aquele que não obedece à sã, saudável palavra de Jesus, a doutrina do nosso mestre, ele é soberbo e nada sabe. Mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasce inveja, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-se dos tais. O apóstolo Paulo está aconselhando o seu irmão Timóteo acerca daqueles que se levantam contra a sã doutrina, aqueles que é ensinado, mas se opõem contra ela, não quer inclinar o coração a obedecer, não quer inclinar o coração à palavra, às sãs palavras de Jesus, a palavra saudável de Jesus para o nosso coração. Este é soberbo e só gera confusão. Quem está entendendo? Olha aqui para mim, obedecer a Jesus não é tão fácil. Não que seja pesado servir a Jesus. Eu estou dizendo que existem coisas na Bíblia que confrontam o que o nosso coração não aceita, que confrontam o nosso estilo de vida, que confrontam as nossas escolhas. Obediência não está ligado à conveniência. Lembra que na primeira mensagem dessa série, eu falei que a igreja perseverava, era obediente a Deus de todo o coração. E nós falamos que obediência não está ligada à conveniência. O que é conveniência? Eu só obedeço o que me convém. Eu só obedeço o que me agrada. Eu só obedeço perante ao meu pastor ou dentro da igreja. Não há uma obediência sincera, ligada à fidelidade. Quem está entendendo a glória a Deus? Então, aqueles que se rejeitam, aquele que rejeita a sã doutrina, aqueles que rejeitam a palavra do nosso Deus, a Bíblia chama de soberbo, orgulhoso.
Quem está entendendo agora, Deus? Acha que sabe, mas não sabe nada. Mas aqueles que são humildes, humilham-se perante as potentes mãos de Deus, a palavra de Deus. Aceita a palavra de Deus. A gente observa muito isso quando você vai aconselhar o irmão. Ele cometeu algum erro, está agindo de forma errada. Aí você chama o irmão para a famosa salinha pastoral, não é? Aí você abre a Bíblia e vai explicar: ó irmão, essa conduta sua, esse jeito, o que aconteceu, a Bíblia nos ensina que não é assim. E a pessoa briga com a gente. Já teve experiência assim, irmão, pastor? E você está lendo a Bíblia: não é eu, irmão, aqui na palavra diz, não é a palavra. Eu estou aconselhando, eu estou agindo como poimênico, cuidado pastoral, poimênica, cuidado pastoral com o rebanho. Eu estou fazendo o meu papel de aconselhar, de ensinar a palavra. Mas a pessoa se revolta de uma maneira, porque é soberbo. Quem está entendendo? Porque, querido, essa palavra é a que conduz a nossa vida. Lembra, cristianismo é um estilo de vida. Isso é um estilo de vida. A nossa vida tem que estar baseada nessas escrituras. Fique feliz quando alguém chega para você e fala assim: eu quero te aconselhar dentro da palavra de Deus. Louve a Deus por isso. Vamos lá. Abra comigo Romanos capítulo 16. Aleluia. Nós estamos falando hoje sobre obediência à sã doutrina. E eu sei, olha aqui para mim, eu não estou dizendo que a gente dorme um profano e levanta um santo. Você lembra que quando falamos sobre o fruto do Espírito, uma das frases que a gente repetiu todas as terças é que somos obra em... Quem está sendo construído aí? Eu decidi obedecer, muitas vezes essa obediência é construída. Eu estou aprendendo a obedecer. Se eu decidir obedecer, eu estou aprendendo a obedecer. Porque há coisas que a gente não consegue se curvar do dia para a noite. Mas nas nossas orações, Jesus querido, me ensina a obedecer isto, que a minha alma, meu coração... Quem está entendendo agora, Deus? Vamos lá, Romanos capítulo 16. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos capítulo 16, do versículo 17. Que diz assim: aqui Paulo fala para nós afastarmos daqueles que distorcem a sã doutrina. E rogo o vosso irmão, e rogo, 17, primeiro, Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos. Olha aqui para mim, já vou ler o outro versículo. É nítido aqueles que levantam contra a doutrina. É nítido, porque geralmente aqueles que se opõem contra o ensino verdadeiro são os que geram dissensões na igreja, que geram divisões na igreja. Pede para trancar a porta lá, a porta está aberta lá em cima, vai fechar a porta. Geram dissensões na igreja, há contenda na igreja. Aí Paulo fala assim: nota bem quem são esses, observa bem quem são esses, observa bem. E não é para observar, Paulo fala assim, para observar aqueles que fazem dissensões contra a doutrina, contra o verdadeiro ensinamento. Ele não fala contra o pastor, ele fala aqueles que estão levantando-se e fazendo contendas contra a sã doutrina. Nota bem esses, que você notou, afasta. Mas o quê? Afasta. Quem está entendendo agora, Deus? Agora eu quero abrir uma aspa aqui e falar algo por irmão. Existe a diferença entre o que está fraco, e às vezes está variando, está meio fraquinho, acaba não mais obedecendo, e você tem que abraçar do que aquele que é rebelde. O rebelde gera dissensões, contenda, divisão, levanta-se contra o ensino verdadeiro. Quem está entendendo agora, Deus? Teve um irmão que falou assim para mim esses dias. Ele falou assim: pastor, nosso culto de terça é muito cansativo. Os irmãos falam para mim, é muito cansativo. Eu falei assim: é porque eu cuido de ensinamento, mas a realidade é estar cansativo, porque
A sua carne está cansada devido ao trabalho, mas se você vai com o intuito de aprender, você não quer ir embora mais, não é assim? Não é assim? Não é gostoso, né, glória a Deus? Se não fosse bom, você não estaria aqui aprendendo hoje a palavra de Deus. Então, são pessoas que levantam-se contra a sã doutrina. Nota esses e afasta desse. O versículo 18 diz: porque os tais não servem o Senhor Jesus, mas ao seu ventre, ou seja, aos seus próprios interesses, e com suaves palavras e lisonjas, sabe, elogiando, enganam o coração daqueles que são simples. Então, Paulo está dizendo assim, ó, estes que se levantam e geram dissensões contra o ensinamento da palavra de Deus, na verdade, não servem a Jesus. E faz muito sentido, porque se nós somos seguidores de Jesus, nós estamos inclinados aos seus ensinamentos, sim ou não? Quem que está inclinado ao ensinamento de Jesus? Vai, glória a Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Vamos lá. Então Paulo nos ensina, ensinou a Timóteo que aquele que rejeita a palavra de Deus, o ensinamento, que não obedece, é soberbo. Aqui fala em Romanos 16 que aqueles que se levantam contra o ensinamento não obedecem, devemos afastar desse, já dissensões e tenta enganar as pessoas que são simples. Mas lá em 2 João capítulo 1, versículo 10, vai nos dizer que aqueles que se levantam contra a doutrina não têm comunhão. Dá glória a Deus. Glória a Deus. 2 João, lá para Apocalipse. Semana que vem eu vou passar todos os versículos para o irmão Gustavo, ele vai ler para a gente. Essa voz aí, irmã dele, né, Gustavo? Que é mais fácil. Eu passo em ordem. 2 João, capítulo de número 1 e versículo 10. Na verdade, capítulo único, né? Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco salveis. João está dizendo o seguinte, ó, aqueles que não trazem o mesmo ensinamento. Não estou dizendo, olha aqui para mim, não estou dizendo que a igreja do A, do B, do C, porque uma das coisas que a igreja, que o protestantismo nos ensina que, embora vivemos em denominações diferentes, possamos viver em harmonia e comunhão. Ele fala daquele que traz uma outra doutrina, um outro ensino que não seja de Jesus. Não saudais nem receba na sua casa. Hoje é contra o quê? Você não vai receber os TJ na sua casa, vai? Entra aqui e ensinar para mim o que você está falando, vai fazer isso? Não. Eles trazem uma doutrina que não é a doutrina de Cristo, mas eles falam de Jesus, mas não é a doutrina de Cristo, é distorcido. Quem está entendendo? É essa visão que João está trazendo. Agora, quando nós decidimos obedecer essa doutrina, e isso não é uma tarefa fácil, é de sacrifício. Quando nós decidimos obedecer a essa doutrina, precisamos entender que a obediência à palavra de Deus vai gerar bênçãos em nossa vida. Fala para o seu irmão assim, vai gerar bênção a obediência. Por quê? Porque obedecer a Deus é uma oferta que eu estou entregando ao Senhor. Eu estou me tornando uma oferta quando eu decido obedecer ao Senhor. Qual que é a primeira bênção? Quando nós decidimos obedecer diante de tantas bênçãos que a Bíblia nos apresenta, pela obediência à palavra, pela obediência a Deus, quero trazer apenas algumas. Primeira, quando nós decidimos obedecer a Deus, nós somos guardados de pecar contra Deus. Repita comigo, quando eu decido obedecer a sã doutrina, estou guardado de pecar contra Deus. Isso não é uma bênção? Tá, vou fingir que eu não escutei. Isso não é uma bênção? Não, pastor, eu queria que você falasse de dinheiro, de cura. Tá, vem também, mas não é uma bênção ter a palavra no coração e não pecar contra Deus por causa da palavra que lhe dá força. Quando nós decidimos obedecer a Deus, somos guardados de não pecar contra Ele. E o que é pecar? Teologicamente, o pecado é errar o alvo, errar o caminho, sair do propósito, errar o direcionamento que Deus nos dá, fugir daquilo que Deus estabelece. E olha aqui para mim, você está bem
se estiver no lugar que Deus estabelece. Vou dizer de novo, você estará bem se estiver no lugar que Deus estabelece. Então, quando nós decidimos obedecer a sã doutrina, nós somos guardados de não pecar contra Deus. De pecar contra Deus. Somos guardados de pecar contra Deus. Salmo 119, versículo 11. Dá glória a Deus. Eu estava meditando nessa parte aqui, queridos. Já observou que tem gente que ora, grita e vive pecando? Nós não estamos negligenciando o poder da oração jamais. Porque se nós fizéssemos isso, nós estaríamos contra essa doutrina. Ela nos ensina, essa doutrina nos ensina sobre o valor e o poder da oração. Jesus é o homem que mais orou. 1/3 da vida do mestre foi dedicada inteiramente à oração. Em todas as cartas, o apóstolo Paulo, ele trouxe a doutrina da oração. Vamos falar sobre a oração nessa série de mensagens. Lembra que um dos pilares da perseverança daquela igreja era perseverar em oração. Só que, eu esqueci o nome da pessoa que falou essa frase. Qual que é mais importante para o passarinho? Perguntaram para ele assim: o que é mais importante para o crente, a oração ou a palavra? Aí ele falou: como é importante para o passarinho para ele poder voar, a asa esquerda ou a direita? As duas. Ou seja, precisamos orar, mas precisamos guardar a palavra. Precisamos orar, mas precisamos aprender. Sabe por quê? Agora vamos falar. Se é para falar de alguma igreja, tem que falar da nossa, sim ou não? Não se fala da casa do outro. Se combate a falsa doutrina, mas não se fala da casa do outro. Olha aqui para mim. Nós dedicamos muito à oração. Glória a Deus por isso. Nós dedicamos muito em jejum. Glória a Deus por isso. E não vamos abrir mão disso. Isso é bíblico, está na palavra. Devemos perseverar nisso. Só que muito de nós negligenciou o ensino. E é por causa disso que a gente vê muito que não estão mais sentados nessa cadeira, ouvindo e adorando a Jesus. A palavra, quando guardada em nosso coração, o salmista, no Salmo 119, versículo 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu, para eu não pecar contra ti. Guardei a tua palavra, obedeci a tua palavra, guardei o teu ensino, decidi obedecer o teu ensino, guardei o meu coração. É como se ele falasse assim: e isto que está no meu coração me deu força para combater o pecado que vinha sobre mim. Quem está entendendo da glória a Deus? Eu acho interessante porque quando fala do coração, gente, coração ele tem como símbolo emoções. Coração tem como símbolo pensamento. Alguns dizem que até o nosso psique está ligado às nossas emoções. Não fala do coração físico, fala da emoção, do centro do homem. É como se ele falasse assim: eu guardei a tua palavra na minha alma, na minha emoção. Eu guardei a tua palavra dentro do meu ser. Eu permiti que ela infiltrasse dentro de mim. Quem está entendendo? Querido, a palavra não é só algo que vai para o seu ouvido. Aqui não é uma palestra. Não estamos com algo coach, não estamos mexendo com a tua emoção. A palavra, as mensagens motivacionais, ela param no seu intelecto, mas a palavra alcança a profundeza da tua alma, até a divisão da alma com o teu espírito. Permita-se que ela penetre em você. Dá glória a Deus. Eu vou dizer de novo: permita que a palavra infiltre, penetre dentro do teu ser. Coloque a mão no teu coração e fala assim: Senhor, que a tua palavra penetre dentro da minha alma, dentro da minha alma. Dá glória a Deus. Ela é tão extraordinária para combater o pecado, que lá na armadura que o apóstolo Paulo em Efésios 6 apresenta, ele apresenta a palavra como espada, que nos protege, que a gente ataca. Apresenta a palavra do salmista como escudo que nos defende. Querido, a palavra para estar guardada nas emoções, na mente, na alma, na profundeza do nosso ser. Da glória a Deus. Hoje é culto do quê? Quando você for ler a Bíblia na sua casa, desligue o seu
reserve um tempo para você estar com a Bíblia e com o autor dela. Como diz um certo homem, a Bíblia se lê na presença do autor, o Espírito Santo. Quem está entendendo agora, Deus? Sabe por que a gente não vê o efeito da palavra muitas vezes em nós? Porque a gente lê a Bíblia como se lê um gibi, como se lê um jornal. Na verdade, hoje, a maioria de nós dá mais ênfase ao que está no celular, às coisas que estão lá, do que a emoção de pegar a Bíblia. Muitos de nós, o último contato que tem durante o dia com o celular, a Bíblia está lá. E na verdade, deveríamos ter o último contato com as Escrituras. E quando nós levantarmos pela manhã, antes de nós abrirmos o nosso celular, deveríamos abrir as nossas Bíblias. Quem está entendendo agora, Deus? Quem quer milagres? Levanta a mão. Quem quer que Deus operar milagres? Quem quer que Deus te usar fazendo milagres e maravilhas? Volte-se à palavra de Deus de todo o teu coração. Vamos lá. Quando nós decidimos obedecer, somos guardados de pecar contra Deus. Lá em 1 Samuel 2,9, na oração de Ana, ela fala assim que Deus guarda os pés dos santos. Os pés dos santos serão guardados. Em 1 João, capítulo 2, vamos lá, 1 João 2. Eu vou dizer, irmãos, que a palavra é tão poderosa. Eu tenho um amigo meu, que vocês já sabem que é, já falei umas 20 vezes aqui, eu acho. O nome dele é Adilan, ore por ele. Ele cresceu na igreja, mas não permaneceu na adolescência, aquela maioria dos adolescentes, não é? Eu gosto de falar isso porque filho de crente não é crente, ele tem que ter um encontro com Deus. Por isso que muitos não permanecem. Precisam ser ganhos pelos pais desde berço. Da glória a Deus. Mas vamos lá, isso é outro assunto, não é? E eu comecei a evangelizar, comecei a falar para ele da palavra de Deus. Aí eu dei uma Bíblia para ele, uma Bíblia de estudo, compreender. Só que eu falei para os irmãos: você vai dar uma Bíblia para alguém que não entende a Bíblia? Qual é o seu dever? Ser o discipulador, é ou não é? Aí eu falei assim: a gente vai ler a Bíblia juntos, todos os dias. Vamos ler um capítulo, vamos falar no áudio, não importa o tempo, quero que você pergunte, que você entenda, eu te explico, a gente lê de novo, porque ganhar almas a gente tem que gastar tempo, tem? Investimento em tempo, e uma alma é preciosa, irmãos, nem que a gente ganhe uma única alma a vida inteira cristã, mas o importante é uma alma salva. E eu lendo a palavra para ele, ele era todo jovem, ele estava com a vida dele amigado. Ele não pensava em casar, ele bebia, como todo jovem mundano. Né? Embora que ele ainda frequentasse a igreja com seus pais, não tinha esse relacionamento com Deus, não entendia na verdade. E quando eu fui lendo a palavra, fui explicando, fui lendo a palavra, e a gente estamos lendo a palavra ainda, sempre não precisou mostrar nada, falar, você tem que ser assim, não precisa. Ele lendo a palavra, automaticamente perdeu o prazer de beber, não bebe mais. Sentiu mal pelo estado que ele estava, decidiu casar, casou. A vida dele prosperou. Hoje ele tornou líder na empresa, ele é líder de um trabalho, cresceu, prosperou, vai comprar, ele já tem um apartamento, vai comprar a casa dele própria. Ele fala assim: tudo isso é quando eu comecei a observar a palavra de Deus. Você está entendendo? As bênçãos estão diante de nós, mas é preciso que a palavra seja vivida. Vamos lá. Olha o que diz aqui. E eu nem encontrei. Aleluia, Deus. Dá glória a Deus. 1 João, capítulo 2, e o versículo de número 2, 14. 1 João 2, 14, que fala assim: eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em? É aquilo que o salmista diz no coração. E já venceste o maligno. Querido, não se vence o maligno sem a palavra de Deus. Vou repetir de novo: não se vence o maligno sem a palavra de Deus. Eu sou um tipo de pessoa que eu não acredito. Voltando aqui à questão dos jovens, quando fala assim que os jovens são fracos, que os jovens não oram, que os jovens não conseguem, eu não acredito nisso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que os jovens são fortes.
A palavra de Deus está nele, a palavra de Deus está em nós. Qual que é a força, o poder que temos para vencer o maligno? É a palavra de Deus. Quem está entendendo? Queridos, a gente tem um culto de libertação, e não há mal nenhum em você fazer um culto de libertação, de você orar contra as forças malignas, mas o poder de Deus se manifesta, não é na vida de qualquer um, não. Só observou que, vamos lá, tem pessoas que têm uma experiência ruim com algum tipo de pessoas possessas. Por que que tem crentes que participam da Santa Ceia? E a Santa Ceia é algo comum. Por que que tem crentes que participam da comunhão e mesmo assim não conseguem expulsar demônios? Já observou? Mesmo clamando pelo nome de Jesus, e essa autoridade é dada para todos os servos de Deus. Simplesmente porque o poder, olha aqui para mim, o poder para vencer o inimigo está na palavra de Deus vivida, praticada, da glória a Deus. O discípulo que vive a palavra, tem muitos que participam de todos os rituais da igreja, mas não vivem a palavra de Deus, por isso estão sem poder. Lembra que quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, ele não disse assim: eu te repreendo em meu nome, Satanás, em nome de mim saia. Ele falou: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito e está escrito, da glória a Deus. Então, quando nós decidimos obedecer a sã doutrina, somos guardados de pecar contra Deus, e o poder de Deus se manifesta naqueles que decidiram obedecer a palavra da verdade. Quem entende da glória a Deus? Levanta a tua mão e fala assim: eu vou viver essa doutrina. Não, está muito fraco. Eu vou viver a sã doutrina. Vamos lá. Quando nós decidimos obedecer a Deus, quando decidimos nos inclinar a essa doutrina, quais são os benefícios que nos sobrevêm? Mais um, ele nos dá bom êxito nos nossos empreendimentos, ou seja, ele abençoa os nossos negócios. Quem está entendendo? Você não precisa usar balança enganosa, você não precisa agir fora da lei. Quando você decide obedecer a palavra de Deus, Deus se encarrega em fazer você prosperar. Querido, a bênção de Deus é em favor do seu povo. Eu sei, eu não estou dizendo que a gente não passa por privações ou tribulações, elas fazem parte da nossa caminhada, Deus usando para moldar cada um de nós. Fazem parte, claro que faz. Muitas vezes também enfrentamos alguns obstáculos por algumas escolhas erradas ou decisões que a gente não orou, não é? Quem aqui foi pela emoção, não orou, não consultou a Deus e deu ruim alguma vez? O que a gente faz? Pede perdão, se arrepende, dá um passo para trás, não é? E busca de Deus uma direção, e Ele abençoa. Mas olha aqui para mim, quando nós decidimos obedecer essa doutrina, quando decidimos obedecer, eu decidi, e ninguém pode decidir por mim, ele não pode decidir por mim, você tem que obedecer. Eu decidi obedecer. Quando eu decidi obedecer a essa doutrina, o Senhor se encarrega em abençoar os meus empreendimentos. Ele prospera o nosso trabalho. Lembra o que diz em Deuteronômio? No campo, na cidade, teus filhos, até os teus animais serão abençoados. Quando nós guardamos os mandamentos de Deus. Quem está entendendo? Irmãos, a gente não precisa correr atrás de profeta da revelação. A gente não precisa ficar pesquisando na internet, meios. Hoje tem uma bruxaria cristã. Não tem? Faça assim, faça aquilo, que Deus vai te abençoar. A bruxaria do WhatsApp. Manda 20 esse salmo para alguém que Deus... Quem já viu isso? Só Deus na causa. Simplesmente está na obediência. A bênção está na obediência. A palavra de Deus. Vou ter que repetir, gente. A bênção está na obediência à palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa, eu preciso falar isso. Prosperidade na Bíblia não está ligada a dinheiro, embora faça parte.
Prosperidade na Bíblia, um dia nós pregamos aqui sobre isso. Prosperidade na Bíblia está ligada em ter todas as áreas da tua vida equilibradas, indo bem. Saúde, casamento, as coisas dando certo. Há momentos amargosos, fazem parte, mas a vida não para, ela continua de uma forma, ela continua prosperando em todos os seus aspectos. Isso é prosperidade bíblica. Quem está entendendo? Tem um momento na Bíblia, tem um momento na Bíblia que o povo estava muito endinheirado, cheio de dinheiro. O povo de Israel. Deus olhou pelo profeta Jeremias e o povo começou a falar assim: olha, Deus está nos abençoando porque estamos bem financeiramente. Aí o profeta falou assim: não achem que por causa do seu dinheiro Deus está com vocês. Porque embora vocês estão bem financeiramente, ainda assim vocês têm os seus ídolos, estão longe de Deus. E por causa disso, aí começa a questão da Babilônia, enfim. Ou seja, a prosperidade não é questão de termos dinheiro. Prosperidade é quando olhamos para a nossa vida. E embora não tenhamos aquela fortuna, você tem paz na sua casa. Você tem saúde. Você tem uma igreja em que a palavra de Deus é ensinada e o amor de Deus é derramado. Você tem os seus filhos ao redor da sua mesa. Aleluia. Quem está entendendo? E sobretudo, você tem o seu nome no livro da vida. Então, como nós decidimos obedecer a Deus, Deus se encarrega em nos abençoar. Você está vendo que não precisa, irmãos, não é questão de, nossa, eu vou ter que correr atrás daquele irmão, eu vou ter que correr atrás daquela irmã. Meu Deus, eu fui imaculado. Gente, crente não é só macumba. Não faz sentido nenhum. Não dá para acreditar que um crente, se uma feitiçaria ele é o que eu sou, é porque existe brechas. Não faz sentido aquele que serve a Deus for vítima de feitiçaria. Pare de acreditar nisso. Enfrentamos obstáculos, existe a magia das trevas, o poder das trevas é real, o reino das trevas existe. Mas olha aqui para mim, você está abençoado quando você decidiu obedecer a palavra. Só obedecer. É só dizer: Senhor, eu vou obedecer que as portas se abrem. A Bíblia fala de Abraão. Abraão, ele chamou o teu não sei se é mordomo, acho que é mordomo, Eliezer. Vou falar Eliezer, que é mais fácil. Ele chamou o seu mordomo Eliezer e mandou Eliezer ir lá na sua terra, escolheu uma das mulheres para casar com Isaac. Isaac já tinha os seus 40 anos e Abraão não queria que ele casasse com uma das mulheres ali. Abraão, embora a lei ainda não fora dada, Abraão já tinha no coração dele sobre a questão da contaminação. Vai lá, pega da minha parentela, pega da minha família, porque afastar da parentela, como Deus falou para Abraão, não é abandonar a família, é afastar do pecado da família e não da família. Quem está entendendo? Vai outro assunto. Eliezer foi, chegou lá. Eliezer, ele pediu a Deus que desse êxito no seu empreendimento, que ele ia pedir água para os seus camelos, 10, e aquela que se oferecer, sair do poço, pegar a água e dar um por um dos camelos, então essa seria escolhida. Eliezer obedeceu a Abraão, fez um propósito com Deus. Quando ele chegou para as mulheres: olha, eu quero água para o meu camelo. Chegou lá quem? Qual o nome dela? Rebeca. Obrigado, tinha esquecido. Chegou a Rebeca. Irmãos, um camelo ele toma vários litros de água, ele pode ficar um bom tempo sem beber, mas quando ele bebe também. O cântaro ela carregava aquele vaso. Imagina ela descendo, subindo, descendo, subindo. No ato de obediência, ela se ofereceu. Observa, quando Eliezer pede para Deus dar êxito nos seus empreendimentos, Deus se encarregou em preparar o caminho, as pessoas certas, a porta certa.
o próprio Deus se encarrega em colocar as pessoas certas na sua vida. Obedece, o próprio Deus se encarrega em dar a direção nos teus negócios. Olha o que diz a Bíblia em Josué. Vamos lá, estou acabando, esse é o último ponto. A gente tem muita coisa para falar, mas eu acho que esses dois aqui já é suficiente para entender que vale a pena obedecer. 1 Samuel, estou sentindo a presença do Espírito Santo em nosso coração. Primeiro, Josué. Irmãos, peço perdão, eu estou cansado, não percebeu, né? Fui fazer uma hora extra, saí de casa 3h30 para trabalhar, cheguei agora 15 para 6. Fui fazer uma hora extra, mas falei, meu Deus, vou rodar aqui à noite. Mas valeu a pena. Josué 1, capítulo 1, versículo 7. Tudo que o diabo quer que você desobedeça. Tudo que o diabo quer que você se consuma o seu próprio coração. E olha, gente, o coração da gente é enganoso. Hoje é doutrina. Quem aqui já foi pelo coração e se deu mal? Volta para a palavra. Volta para as Escrituras. O coração fala assim: vá para a esquerda. E a palavra vai para a direita. O coração diz: fica. A palavra fala: tome atitude agora. Vá pela palavra, sem medo. Eu vou dizer de novo: vá pela palavra, sem medo. Decida obedecer sem medo. Deus se encarrega em te abençoar. Quem crê na glória a Deus? Vou falar uma coisa para vocês, e se vocês crêem, vocês vão modificar. Nós temos campanhas, e não há nenhum problema, não há nenhum pecado em fazer elas. Levantamos propósito, votos, chamamos pregadores, juntamos nossa fé. Mas acredite, os maiores milagres que nós testemunharemos serão os cultos de ensino. Quem crê da glória a Deus? Serão no culto da palavra. Esses são os maiores milagres que vão ser gerados em nosso coração, porque estamos ouvindo, aprendendo e vivendo. Josué 1,7 fala assim: então somente esforça-te e tem muito. Eu acho lindo o Senhor falar isso. Por quê? Porque o momento do desânimo, a primeira coisa que a gente quer é pecar, é desobedecer, não é? Mas ele fala assim: tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, fala de obediência aqui, gente. Dela não te desvies. Lembra da igreja primitiva? Persevera naquilo que aprendeu, não sai. Não desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Portanto, quer que andares. Versículo 8: não aparte da tua boca o livro desta lei, fale dela, medita nela dia e noite, palavra na mente. Tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, palavra na obra, vivendo a Bíblia, porque então farás prosperar. Da glória a Deus. O que está dizendo? Obedece de todo o coração e a minha palavra te fará prosperar. Quem crê da glória a Deus? Salmos, vamos lá. Salmos 1. Salmos de número 1 e verso 1. Salmos não são capítulos e nem versículos, como são cânticos, então são números e versos. Salmo de número 1 e verso 1. Da glória a Deus. A gente termina aqui, mas eu tenho mais itens para falar, mas eu acho que nem precisa. Já que agora os dois pontos que a gente mais precisa: não pecar contra Deus e ser abençoado. Jó não, Salmos. Jó também obedeceu. Salmos 1. Salmos número 1, verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos, e nem se detém no caminho dos, e nem se assenta na roda dos. Mas olha o versículo 2: antes tem o seu. Qual é o prazer? Olha o que diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia
e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Vou falar de novo. E tudo quanto fizer prosperará. De onde vem essa prosperidade? Da decisão de obedecer. O versículo 1, ele vai apresentar pessoas e ambientes onde não há obediência a Deus. Mas aqui fala, antes, quem? O bem-aventurado, o feliz, ele decidiu obedecer. Ele escolheu obedecer. Ele decidiu viver, se inclinar a essa doutrina, se inclinar os ensinamentos, trazer a palavra para a prática, para a vida, para o cotidiano, para a vida diária, trazer a palavra para a mesa, para dentro de casa, para o casamento, para as áreas da vida, trazer os ensinos de Jesus para a prática. Aí Deus diz, tudo, vai dando glória, tudo que esse fizer prosperará. Vou perguntar, qual que é o caminho da vitória? A palavra. A obediência. Qual o caminho da prosperidade? Qual o caminho do milagre? Qual o caminho das bênçãos sendo derramadas? Qual o caminho da cura? A obediência. Queridos, pais, mães, você tem prazer de dar alguma coisa quando o filho é desobediente? Mas quando é obediente, não dá gosto? Não dá gosto de honrar o filho que te honra? Aleluia. Não dá gosto de abençoar o filho que te abençoa, que te honra, que lhe obedece? A palavra termina aqui, o Clube Doutrina hoje termina. Semana que vem eu falo um pouco sobre comunhão, que é o segundo pilar da igreja, que ela perseverava. Mas a palavra de Deus para nós é o seguinte: no mundo de várias doutrinas, no mundo de várias igrejas, que nem todas elas Jesus está, no mundo de vários ventos de doutrinas que sopram, de várias pessoas que nos convidam para pecar. Porque todos os dias nós somos convidados para pecar contra Deus. Ou só eu? Quem é que todos os dias é desafiado? E coloca desafio nisso. Mas o Senhor fala nesta noite: aqueles que decidem obedecer prosperarão. Eu vou dizer de novo, a gente já vai ficando de pé. Aqueles que decidem obedecer vencerão. Aqueles que decidem obedecer, que perseveram na doutrina, que perseveram na palavra, serão abençoados. Quem crê na glória a Deus?